de onde nasceu o nome O Pequeno Médico? Bem, uma das certezas que o Alê tinha é que ele seria médico. Então, quando realmente ele percebeu que ele ia ficar internado e que ele seria um paciente por um longo período, a gente não sabia quanto tempo, mas eu sabia que seria longo, ele virou para mim e falou assim: mãe, olha que sorte, eu estou aqui no hospital, no lugar onde eu quero trabalhar, no meio das pessoas que vão ser meus colegas futuramente, e eu estou achando que eu posso aprender alguma coisa. Desde o início, o Alexandre encarou a doença dele de uma maneira muito diferente. Ou seja, ele achava que a doença dele não era um fim, era um meio, e um meio de aprendizado. Então isso foi muito bacana. Fantástico. Quantos anos ele tinha naquela época? Ele tinha 12 e ele morreu quase 14. Né? A doença durou 1 ano e 8 meses. Antes de a gente ter esse diagnóstico de neuroblastoma, o Alexandre tinha uma vida 100% saudável. Karatê, tênis, judô, futebol. Na verdade, a primeira, vamos dizer, notícia que a gente tinha do resultado do ultrassom... Teve um sintoma? Sim, ele terminou uma corrida de kart, disputando ali com o irmão, primeiro, segundo. Quando desceu do carro, ele falou: mãe, eu tô com uma dor nas costas. Eu falei, aí eu aproveitei, avacalhei bastante. Também esses karts são duros, ruins, pesados, rudimentares. A mãe se preza. Detonei. Mãe, não é isso. Eu tô com uma dor diferente. Depois eu te explico. Foi no banheiro e aí ele urinou um pouquinho de sangue. Aí ele voltou do banheiro e falou assim: mãe, eu fiz xixi de sangue. Eu falei: ai, Ali, tá bom, vai segunda-feira, então a gente vai no pediatra. Então, esse xixizinho de sangue, que foi diagnosticado como uma infecção urinária, porque clinicamente ele estava perfeito, depois a gente descobriu que o tumor, que já era bastante grande, pressionava a glândula suprarrenal esquerda. E aí fazia com que a urina não tivesse a saída completa. Saía um pouquinho e voltava com algumas bactérias e por isso urinava sangue. Então, esse foi o primeiro, vamos dizer... a primeira dica de que alguma coisa não estava indo bem. Quando a gente soube realmente que ele tinha um câncer, né? E quando um dos médicos chegou para o Alexandre e falou: bom, Ale, eu já tenho o resultado da sua tomografia. Ele falou: ah, legal, e aí, o que que é? Ele sempre muito curioso, né? E o médico começou a desenhar e explicar que ele tinha uma laranja na barriga dele. Aí o Alexandre falou: não, é impossível, eu não tenho uma laranja. Você quer dizer tumor? Então, desde o início, todo o cuidado em proteger o Alexandre da dificuldade de encarar uma doença, desde o início, ele facilitou muito para mim e ele facilitou muito para os médicos também. E que desde esse primeiro dia, tudo era tratado com ele como se ele fosse realmente um residente de medicina, usando termos técnicos, e ele até às vezes perguntava alguma coisa que ele não tinha entendido. Então, eu acho que a maneira como a gente reagiu ao diagnóstico foi, por um lado, dramática pela surpresa e, por outro lado, suave pela maneira do Alexandre entender as coisas. Aí, tínhamos a primeira operação. Não, mas dá para tirar a laranja. Realmente, era uma expectativa muito boa. Aí vai ficar 0 quilômetro. Mas aí não ficou. Não. Tinha metástase? Não, aí é o seguinte, a metástase surgiu, pelo menos nós ficamos sabendo, 1 ano depois. No início, eles diziam que era um tumor encapsulado, ou seja, ele não estava espalhado pelo corpo. Então, realmente, a gente tinha expectativa nessa cirurgia e os médicos acredito que também tinham. O que aconteceu foi o seguinte: logo em seguida da cirurgia, ele começou as fases de quimioterapia. E essas quimioterapias, elas são devastadoras, elas são... é um bombardeio. Então, o que aconteceu? O corpo do Alexandre, já debilitado pela operação, ele ficou 3 dias na UTI, com bastante dificuldade, e logo em seguida começaram essas doses cavalares de quimioterapia. Em qual momento ele achou e falou para você, mãe dele, acho que vai dar zebra, eu acho que eu vou. Tô indo.
foi muito no final. O Alexandre era um garoto muito batalhador e ele sabia que eu ficaria triste. Então, 3 dias antes de ele morrer, a gente estava sozinho no quarto. Era um dia lindo, o céu alaranjado, muito lindo. E ele falou: mãe, eu estava sentada perto de um sofazinho lá no quarto, né? Ele falou: mãe, vem aqui. Eu estava pertíssimo. Eu levantei e sentei na cama dele de frente para ele, com o joelho dobrado e o outro no chão. Aí eu falei: fala ali. Ele falou: mãe, desculpe, eu não vou conseguir. Aí nessa hora eu percebi, eu não conseguia nem responder, aí eu só abracei ele e ele falava: desculpa. Então, quer dizer, ele era uma criança muito sensível e ele sabia que ele de fato tinha tentado e que ele sabia que existia um limite. E peraí, deixa eu te contar um negócio que eu acho muito legal. Durante todo esse tratamento, que foram 20 meses, obviamente ele percebeu, e eu também, e todo mundo que estava perto, que ele estava se deteriorando dia a dia. O corpo físico se deteriorando, o olhar, a cor da pele, a voz que ficava trêmula, tudo. O que você sente neste minuto quando você fala e lembra disso tudo? Eu sinto um orgulho imenso de ter sido a mãe dele. Eu sinto falta dele, morro de saudades dele, mas eu sinto que... Como mata saudades? Fotos, vídeos, filmes? Tudo. Escrever foi uma maneira. A lembrança substitui? Não, de maneira nenhuma. Nada substitui um sorriso dele ou um abraço bem apertado. Ele era muito carinhoso. Sempre que passa uma borboleta, eu penso nele. Sempre que tem um pôr do sol bonito, eu lembro desse último dia que ele falou comigo. Tem uma música que eu gosto muito, é do David Brubeck, chama Kate's Waltz. E é um jazz suave, né, antigo, né, porque eles fizeram sucesso há 50 anos atrás, mas eles eram muito vanguarda, muito vanguarda. Eles são vanguarda até hoje. E essa música, essa gravação da qual eu me refiro, ela está no Time Out, que é o primeiro CD deles, maravilhoso. Faixa número 5. Mas o que eu quero te contar é o seguinte, quando eu escrevi aqui o prelúdio, que é a primeira página do livro, e que eu falo que eu lembro do Alexandre sobrevoando o nosso planeta, e eu ponho essa música no carro, né, no CD do carro, eu imagino os voos dele pela Grécia, pela Itália. Exatamente. Assim que eu mato a saudade. Como foi o comportamento neste período, eventualmente de 2 pais? O pai original e um pai substituto do teu segundo casamento, que é um publicitário. Nós temos aqui um psicólogo. Sim. Nós temos um segundo príncipe aqui, que estava junto, Sim. que é um publicitário. E temos mais um garoto, que é o irmão. Bem, o pai do Alê, ele é uma pessoa muitíssimo carinhosa, muito presente como pai, muito próximo mesmo. O meu segundo marido, ele é diferente, ele é brincalhão, ele já fala alto, não é uma pessoa de ficar dando beijo, nada disso. Entrava no quarto do Alexandre e começava a fazer brincadeira, palhaçada com as enfermeiras, e o Alexandre morria de vergonha, mas incentivava. Era o irmão? Assim. O irmão era o amigo do Alê, ou seja, saía da escola... Todos tinham plena consciência que o Alexandre iria morrer? A gente sempre torcia para não acontecer. Mas quando a gente soube dessa doença dele, existe uma gradação de desenvolvimento de câncer que vai de 1 a 4. O dele era estadiamento 3. Então todo mundo sabia que as chances de sobrevivência dele eram de 20%. Isso é uma estatística que esse câncer tinha. Mas o Marcelo, o irmão dele, ele saía da escola, no Madrelix, ia direto para o hospital, com sempre o último lançamento do jogo do videogame. E eles... Então, eu acho que o Alexandre, ele teve uma vida muito gostosa. Quando você escreveu O Pequeno Médico, o teu objetivo maior, além de certamente repartir as tuas dores, que é um direito seu, um direito de ser humano, um direito de mãe, o que mais você pretendia? Número 1, eu pretendia mostrar para o Marcelo, o irmão do Alê,
que a vida que ele, Marcelo, tinha era preciosa e que ele tinha que cuidar da vida dele, assim como ele cuidou do irmão quando estava doente. Depois que eu escrevi o livro, eu fiquei muito mais feliz, porque é como se eu tivesse o Alexandre de novo comigo, e não só comigo, porque tudo que aconteceu são coisas muito difíceis, duras, intensas, dramáticas, mas muito íntimas, muito emocionantes para mim. Então eu não achava justo eu deixar tudo isso guardado para mim. Achava em algum momento que este livrinho precioso virasse uma coisa profundamente emocionante, profundamente discutida, profundamente lida, isso foi realmente amada? Não, isso foi uma sabe? surpresa. Porque quando eu escrevia, eu pensava, olha que gostoso, eu estou lembrando o Alexandre para mim e para o Marcelo de uma maneira suave, de uma maneira alegre. Por quê? Porque eu acho que a gente não deve ficar presa ao passado. A gente tem que lembrar do passado, tem que ter vivido tudo com intensidade. Mas tem uma hora que a gente tem que pensar no presente. Você acha que se você fosse a portadora do câncer, quem teria tido com você um comportamento igual que você teve com seu filho? Nunca pensei nisso. Já pensou que um dia um câncer pode te afetar, ou a mim? Sim, sim, mas eu tenho uma resposta que eu não vou precisar de uma pessoa como eu para cuidar de mim. Por quê? Por quê? Porque eu jamais faria o tratamento que o Alexandre fez. Você se entregaria? Não. Eu continuaria a viver, ia para a praia, ia viajar, ia tomar morfina, ia tomar os remédios analgésicos para dor, mas jamais faria quimioterapia, nem radioterapia. O tratamento, ele, do ponto de vista da medicina, ele pode ter sucesso. Claro. Mas do ponto de vista humano, ele não tem sucesso. Não, Então, absolutamente aterrador. se eu tiver que optar entre um sentimento humano e um sentimento e vamos dizer, e um resultado científico positivo, eu opto pelo primeiro. Então é por isso. E durante o tratamento do Alexandre, eu falava para ele, Ale, vamos parar com tudo isso? A gente vai para uma praia bacana, a gente vai viajar, você toma sol, gostoso, e a gente vai vivendo quanto der. Ele falou, mãe, você tá louca? Você esqueceu que eu quero ser médico? É mesmo. Então, ele tinha essa visão. Eu não tenho essa visão que ele tinha. Eu tenho a visão de que a nossa vida tem que ser preservada. Mas você a acha gente que você foi se preparando? perto, por eu ter podido assistir a morte do meu filho e que ele pudesse estar tão perto de mim, não só fisicamente, ele foi me preparando. Ele foi falando, mãe, tá tão difícil, sabe, aos poucos. Então, eu realmente me sinto uma pessoa feliz por isso. Como são suas relações Com aquele outro rapaz lá de cima, aquele senhor que toma conta de todas as maestro, coisas. você está falando? Deus. Então, o maestro, né? Como são suas relações com o maestro? Olha, eu acho que a gente não pode culpar ninguém, nem nada, por aquilo que acontece com a gente. Eu acho que a gente pode se culpar pelo aquilo que a gente não fez. E Deus me deu condições de me sentir forte, corajosa e de querer sempre proteger o Alexandre durante todo o tratamento. Então eu recebi isso como um presente de Deus.